Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você tem medo da morte? Tem sim, eu sei que tem. Você se apavora só de imaginar como vai morrer. Você não quer nem ouvir falar da morte. Você evita até pensar nela, mas ela te persegue em tua mente. Te perturba tanto que o escuro te assusta. Te faz imaginar que você está ouvindo vozes e vendo coisas. Só que lá no fundo, no seu interior, você sabe que é apenas um maligno querendo tirar a sua paz. Então repreende. Você sabe muito bem que o poder do dono da vida tem autoridade sobre ela. Mas mesmo assim você ainda deixa que ela te domine e te assuste. Porém, ao mesmo tempo que te assusta, ela também te fascina e mexe com a tua curiosidade. Afinal, o que é a morte? Segundo os especialistas nas ciências que estudam o assunto, o corpo do ser humano, quando morre, passa por vários processos. E não há nada que contenha mais vida do que um cadáver, porque durante todo o estágio do processo de putrefação, ele se torna hospedeiro de vários parasitas que o consomem, assim executando sua decomposição, a qual já se inicia poucos minutos após o óbito. Os sinais determinantes da ausência de vida são a perda total da respiração e dos movimentos e a cessação do batimento cardíaco e da pulsação. E as suas características mais notáveis se tornam visíveis em alguns minutos: queda de temperatura, enrijecimento do corpo e uma coloração roxa e acinzentada. Com o passar das horas, o cheiro vai se tornando cada vez mais desagradável e a aparência gradativamente mais deformada. No ato do falecimento, quando cessa a respiração, as células param de receber oxigênio, mas ainda permanecem vivas por alguns minutos, gerando dióxido de carbono, que é um ácido que se acumula e se rompe dentro das células, digerindo-as de dentro para fora. E isso gera fluidos ricos em nutrientes que passam a alimentar fungos e bactérias que, conforme consomem a matéria humana, produzem uma quantidade aproximada de 400 produtos químicos e gases, como por exemplo freon, benzeno, enxofre e uma molécula chamada tetracloreto de carbono. Todo esse processo leva semanas e até chegar a esse ponto quase não existe mais carne, pois as larvas e os insetos deixam apenas os ossos para trás. Com o passar do tempo, o que leva em média 2 anos, a proteína dos ossos também é decomposta e o que sobra é um mineral ósseo conhecido como hidroxiapatita, o que o leva a se transformar em pó. Assim vemos, sob comprovação científica, como a palavra de Deus se cumpre fielmente. A Bíblia afirma que o homem, a mulher também, foi formado da terra pelas próprias mãos de Deus, o qual lhe deu fôlego de vida soprando suas narinas. A ciência afirma que a composição básica do corpo humano é cálcio, sódio, potássio, enxofre, magnésio, fósforo, ferro, isso além de pequenas porcentagens de iodo, silício, manganês e cobre, entre outros minerais. Isso significa que não há como negar que somos realmente feitos do pó da terra.
É ainda interessante ressaltar que a mistura desses elementos contidos no corpo junto com a terra gera um fertilizante que a partir daí brotam plantas alimentando vidas, assim sustentando outros seres. Ou seja, se quando estamos vivos nós nos alimentamos de vegetais e animais, quando estamos mortos, com os nossos corpos colocados na terra, também podemos servir de alimento para eles. A justiça divina nos impõe um ciclo de vida que nos torna alimentadores daqueles que nos alimentaram. Sim, também servimos de adubo na terra. De fato, temos poucas informações sobre o que acontece após a morte, porque, logicamente, quem morre não volta para contar como foi. Mas há pessoas que tiveram experiências sobrenaturais em relação à morte, um processo denominado EQM. E elas relatam essas experiências de diferentes formas, e as descrições mais comuns são medo e incerteza sobre o que está acontecendo, sentimento de paz interior, sensação de flutuar acima do corpo físico, impressão de estar em um outro corpo, uma visão privilegiada em 360 graus do ambiente ou fora dele, também visão de pessoas geralmente já mortas à sua volta, visão de seres espirituais. Uma sensação de que o tempo está passando mais rápido ou mais devagar. Um aumento da sensibilidade dos sentidos naturais e a passagem por um túnel iluminado. Tais relatos, como outros, costumam ser contraditórios e muito confusos. A medicina costuma classificá-los como alterações psicológicas, delírio mesmo, enquanto vários segmentos religiosos os classificam como experiências sobrenaturais ou simplesmente espirituais. No meio cristão, há vários casos de pessoas que afirmam ter ido ao céu ou ao inferno após a morte e, posteriormente, terem recebido ordem para voltar à terra e contar o que viram, assim recebendo ressurreição do corpo fisicamente. Muitas dessas situações já foram comprovadas como fraudes ou equívocos, enquanto que outras foram recebidas como verdadeiras. Porém, mesmo as que podem ser entendidas como verdadeiras, devido à idoneidade das pessoas que as relatam, ainda assim não se possui provas que nos deem clareza de sua autenticidade, até mesmo porque, mesmo havendo base bíblica para a existência da ressurreição, é preciso que se haja discernimento espiritual para se poder diferenciar entre o falso e o verdadeiro. Pois todos nós estamos sujeitos a interpretar equivocadamente, levados por evidências ou simplesmente por fatores emocionais que nos envolvem. Mas enfim, seja como for a passagem para o outro lado, sabemos que após a morte do corpo, a alma, que é eterna, só pode encontrar dois caminhos: a salvação ou a condenação. Você está pronto? Essa aqui é minha assistente de gravação. É sempre por perto quando eu estou gravando.